Agora a gente vai continuar aqui, porque eu preciso mostrar no caderno também as separações, tá bom? Então, eu estava falando da palavrinha encurtar, que a gente viu ontem lá na Parlenda. Como que eu vou separar essa sílaba aqui? Identifica as sílabas que você conhece, ó. Você conhece a sílaba tá, que ela é assim, parecida com o T, o ti, o to, o tu e o tão, não é? Qual outra sílaba que você consegue identificar? Ó, a sílaba cu, que ela é parecida com o K, o co, cu, cão, que eu já falei que formou uma palavrinha. Por isso que não podemos separar a palavrinha cão, porque a palavrinha cão tem uma sílaba só, é uma sílaba só. Qual outra sílaba que você consegue identificar aqui? Olha aqui, o E, A, E, I, O, U, ão. Aí aqui vem o sonzinho de nariz, né? O E com o som nasal. Eu não vou separar aqui, ó, porque essa aqui também é outra sílaba, não é? Eu vou deixar o N sozinho. As vogais, elas são muito poderosas, elas ficam sozinhas, mas as consoantes não. Só as vogais que conseguem ficar sozinha. As consoantes, elas ficam muito tristes se ficarem sozinhas. Então, aí a gente sempre vai colocar aquela consoante que tá sem vogal, que tá sozinha, com quem tá ali antes. Então, a gente coloca junto com o E. Então, ó, em é uma sílaba. Agora, o tá também é outra sílaba. Aí o R é a mesma coisa que a professora falou. Ele não tem vogal aqui na frente para ficar forte, igual são as vogais. As vogais são muito fortes. Então, para ele não ficar aqui, ó, se eu colocar só a sílaba cu, para o R não ficar sozinho, não ficar triste, a gente coloca com quem? Com a sílaba que veio antes. Então, eu separo assim, ó. Encurta, tá? Eu vou agora passar para vocês alguns exercícios para a gente praticar a nossa separação de sílabas. E aí vocês vão ir entendendo mais. E amanhã aí eu dou a devolutiva e vou explicar tudo, tá? Só mais uma coisa que vai ter aqui. Por exemplo, a palavrinha macaco. Olha só. Vamos separar? Esse é fácil, né? É difícil quando tem vogal, consoante, que é o sonzinho de nasal, o sonzinho de cachorrinho bravo, ou o sonzinho da cobrinha, que é s. Por exemplo, olha o nome da professora. Deixa eu dar um outro exemplo. Castilho. Olha o som da cobrinha. Por quê? O som da cobrinha? Porque não tem vogal aqui para formar a sílaba sa. Então, olha, a sílaba K, que a gente viu aqui. A sílaba ti, que a gente viu aqui. A sílaba lho, que é parecido com o lha, lhe, lhe, lho, lhu, leão. Parecido, né? Aqui, ó, o lho. Então, tem o K, o ti e o lho. Então, aqui eu sei que eu separo.
Aí eu separaria o ti também, olha lá, a sílaba lho, a sílaba ti e a sílaba cá. Só que lembra que eu falei que a consoante não é tão forte, ela fica triste se ela ficar sozinha? Aí a gente deixa ela com quem? Com quem tá antes, a sílaba que tá antes. Então ficou cas. Fica a sílaba cas. Tá bom? Agora vamos voltar lá no macaco. Vou escrever de novo aqui. Macaco. Vamos ver. Você consegue identificar quais sílabas tem aqui? Sim, olha lá. O K de novo. A sílaba K. A sílaba co. E a sílaba ma. Do ma. Me. Mi. Mo. Mu. Mão. Tá vendo? É tudo sílaba. Então tá, macaco, macaco. Se eu falar para vocês assim, qual que é a sílaba do meio? Qual que é a sílaba do meio? Fala para mim. O K. Se eu falar assim, qual é a última sílaba? Qual que é a última sílaba? O co. Se eu falar qual é a primeira sílaba? O ma. Qual que é a sílaba do meio da palavrinha castilho? A sílaba do meio. Ti. Se eu falar qual é a última sílaba da palavrinha castilho? A última. Lho. E se eu falar qual é a primeira sílaba da palavrinha castilho?